Bom, cá estou eu com as minhas anotações em mãos, porque esse será um vídeo um pouco maior do que os outros, ou pelo menos eu acho que assim acontecerá, uma vez que nele eu vou falar um pouquinho sobre 2 livros da Patti Smith. São eles então Augúrios de Inocência, que é um livro publicado originalmente em 2005, mas sobre o qual vou falar a partir dessa minha edição aqui, que é uma edição argentina, publicada em 2019. E o segundo dos livros sobre os quais eu vou falar hoje é aqui Um Livro dos Dias, que é o trabalho mais recente da Patti Smith, tendo sido publicado em 2022 e chegou aqui agora ao Brasil em 2023 pela Companhia das Letras. Inclusive, esse exemplar que eu tenho aqui em mãos me foi enviado pela editora em parceria. E eu vou começar justamente aqui por Um Livro dos Dias, que reúne, então, 366 fotografias que foram publicadas primeiramente no Instagram da autora, e há aqui também as legendas de cada uma dessas fotografias. E só por isso, já é preciso dizer que, se livros como O Ano do Macaco, sobre o qual já há vídeo no canal, inclusive, eu vou deixar na descrição o link para uma playlist onde constam vários outros vídeos que eu fiz falando sobre as obras da Patti Smith. Mas enfim, se aqui O Ano do Macaco já tinha sido um livro um pouco mais experimental do que os anteriores, quando comparado aos outros livros da autora, este Um Livro dos Dias leva esse experimentalismo a um outro patamar, digamos assim, ao questionar e rasurar não a realidade, como havia acontecido aqui neste livro anterior, mas a própria noção de literatura, uma vez que aqui não existe um encadeamento narrativo que acolhe todas essas fotografias, ainda que existam momentos específicos nos quais alguns conjuntos de fotografias contem uma mesma história. Mas enfim, então veja, exatamente por isso tudo poderia se resumir aqui a uma transposição das fotografias de um suporte, que é o Instagram, para o outro, que é aqui o livro físico. Mas não se trata apenas disso, na medida em que a Patti Smith rasura também a própria lógica do Instagram. Isso porque, se por um lado nós temos uma plataforma que está cada vez mais frenética e que reduz cada vez mais a nossa necessidade de prestar atenção enquanto nós estamos ali rolando o nosso feed, a conta da Patti Smith nos convida sempre a uma nova relação com aquele espaço, na medida em que as fotografias que ela posta dizem sempre respeito a um universo muito familiar, muito particular, apresentando com isso um olhar meio oblíquo em relação às coisas. E eu já havia notado esse movimento antes lá em O Ano do Macaco. Eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre aquele livro, que, como eu disse antes, está na playlist que eu vou deixar linkada na descrição. E esse caráter particular da conta da Patti Smith no Instagram, que deriva então, como eu disse, desse olhar oblíquo que ela lança por sobre o mundo, de modo a rasurar a lógica daquela mesma plataforma, tudo isso acaba sendo reforçado, acaba sendo potencializado graças às legendas que a autora publica com aquelas fotografias, legendas essas nas quais ela sempre tenta descrever o mundo, e com isso a autora leva àquela rede social uma lógica que é própria do álbum de retratos e vai nos apresentando as coisas quase como se nós estivéssemos ali vendo tudo aquilo que ela publica pela primeira vez. E essa lógica do álbum de retratos fica ainda mais explícita quando essas fotografias saem do ambiente virtual do Instagram e são transpostas para essa mídia física do livro, cuja diagramação, enfim, acaba centralizando essas imagens, acaba centralizando essas fotografias, quase como se elas fossem mesmo polaroides coladas em um álbum de retratos, ou ainda como se essas fotografias estivessem aqui expostas em um museu, onde o branco da página
faz às vezes de moldura ou de parede de exposição. Então, essa mudança de uma mídia para outra, de uma plataforma para uma mídia física, acaba fazendo com que a gente olhe para essas fotografias de uma outra maneira. E ao trazer essas postagens para o livro, a autora não só questiona o livro como um objeto e como um suporte do literário, ela também acaba questionando a própria definição do que é literatura e, ao mesmo tempo, leva às últimas consequências o imbricamento entre texto e imagem, o que pode fazer com que nem todo mundo goste ou compre a proposta que essa leitura aqui nos demanda. Assim, uma coisa muito importante. Eu tenho consciência de que a imagem é um tipo de texto também. Mas para fins didáticos, digamos assim, ao longo desse vídeo, eu vou falar sempre de texto como um sinônimo do texto escrito e imagem como um sinônimo da fotografia mesmo, ok? Só para facilitar a minha vida aqui. Mas aí eu fiquei me perguntando, diante disso tudo, né? Qual a diferença entre ver as fotografias no Instagram e ver essas mesmas fotografias no livro? E como essa diferença impacta a nossa leitura? E eu concluí que a transposição dessas fotografias para esse novo suporte aprofunda ainda mais aquela fuga do ritmo frenético do Instagram presente na conta da autora. Isso porque, enquanto no Instagram você consegue ver várias fotografias ao mesmo tempo, ao acessar um determinado perfil, no livro você vê no máximo 2 fotografias por vez, o que torna o nosso contato com esses textos e com essas imagens mais lento e, portanto, mais reflexivo. Então é como se, uma vez que há menos imagens com as quais nós entramos em contato por vez, nós conseguimos aprofundar a nossa relação com essas mesmas imagens de maneira um pouco mais interessante. E ainda pensando em como a autora subverte a lógica do Instagram, chama a atenção que a primeira postagem dela, que aconteceu lá em 20 de março de 2018, não tenha sido uma selfie, mas sim uma fotografia da própria mão. Então veja, a lógica do Instagram é que você poste uma selfie para se identificar e para ser reconhecido, sobretudo quando você é uma pessoa famosa, como é o caso da Patti Smith. Mas a autora rasura essa ideia e usa um símbolo que entrelaça, segundo palavras dela própria, o antigo e o moderno. E isso ela diz aqui no prefácio desse Um Livro dos Dias, e eu gostaria de ler alguns trechos desse prefácio, nos quais ela escreve o seguinte: usei minha própria mão como a imagem da minha primeira investida no mundo virtual. A mão é um dos ícones mais antigos, uma correspondência direta entre a imaginação e a execução. Mais adiante ela diz: o Instagram tem se mostrado um jeito de compartilhar descobertas novas e antigas, de comemorar aniversários, de recordar os mortos e de saudar a juventude. Escrevo minhas legendas num bloquinho de anotações ou direto no celular. As imagens deste livro foram extraídas de algumas polaroids, do meu arquivo e do celular, um processo próprio do século XXI. E com isso, a autora afirma que ela acaba se unindo à colagem explosiva da nossa cultura que acontece nesse meio virtual, digamos assim. E aí veja, dentre as várias coisas que ela diz aqui nessas passagens que eu acabei de ler, uma que chama bastante a minha atenção é a ideia de que essa colagem entre o analógico e o digital, a aproximação entre a foto do celular e aquela do arquivo pessoal, e inclusive fotografias essas que foram tiradas por uma máquina que sequer tem filmes hoje em dia, porque a produção dessa máquina foi descontinuada, desse modelo de máquina usado pela Patti Smith foi descontinuado. Então veja que essa fotografia é quase como se fosse uma relíquia mesmo. Mas enfim, a aproximação entre esses elementos bastante opostos entre si é um procedimento, segundo ela própria, que é característico do século XXI.
E isso me fez pensar em duas noções importantes para a literatura contemporânea: a noção de inespecificidade e a noção de arquivo. Sobre a primeira dessas noções, eu vou recorrer aqui a Frutos Estranhos, que é um ensaio da Florência Garramunho, sobre o qual eu já falei em alguns outros vídeos já antigos no canal, de maneira exaustiva, de maneira um pouco mais aprofundada. Então eu vou deixar alguns desses vídeos linkados na descrição, porque aí se você quiser saber um pouco mais dessa obra aqui, desse ensaio aqui, você vê lá aqueles vídeos, porque se eu for me focar aqui agora só no Frutos Estranhos, esse vídeo vai ficar ainda maior do que provavelmente ele ficará. Mas enfim, nesse ensaio aqui, a Florência Garramunho elenca alguns exemplos de objetos literários que acabam mostrando que, se antes havia algo de específico no campo da literatura que a distinguisse dos outros campos artísticos e discursivos, na contemporaneidade, essa distinção nem sempre é possível, uma vez que, conforme a autora, e isso ela diz na página 35 aqui dessa minha edição, 35 e 36, ela diz o seguinte: a articulação dos textos com e-mails, blogs, fotografias, discursos antropológicos, entre muitas outras variantes, ou no caso da poesia, a colocação em tensão no limite do verso, que pode incorporar a miúde todas essas outras variantes referidas, cifra nessa heterogeneidade uma vontade de imbricar as práticas literárias na convivência com a experiência contemporânea. Para essa literatura, uma leitura estritamente disciplinada ou disciplinar pouco parece poder captar. Nesse campo expansivo, também está a ideia de uma literatura que se figura como parte do mundo e imiscuída nele, e não como esfera independente e autônoma. Então é isso. Ver a literatura como algo separado do resto do mundo é limitar o campo literário. Então, a aproximação entre imagem e texto, ou entre o Instagram e o livro, que é uma aproximação então promovida pela Perry Smith aqui, é algo que faz parte dessa discussão contemporânea sobre o fazer artístico, mesmo porque vamos nos lembrar que a autora foi multidisciplinar no campo das artes desde o momento em que ela começou, ainda jovem, na década de 70, a produzir as suas primeiras coisas, né? Além disso, como eu disse naquele meu vídeo sobre o Ano do Macaco e devoção, a Perry Smith sempre usou a fotografia como um recurso de criação de uma espécie de geografia pessoal e intelectual. Daí eu ter mencionado naquele meu vídeo que ela tenta fazer a descrição do mundo por meio da aproximação entre texto e imagem. E aqui, em Um Livro dos Dias, ela continua com esse processo, mas de maneira ainda mais explícita, ao mesclar os diferentes usos da fotografia que ela já havia estabelecido nos livros anteriores. E aí, eu já citei esses dados no meu vídeo aqui sobre o Ano do Macaco e devoção, mas eu vou recuperá-los aqui porque eu acho que vale a pena. Lembrando então que as 31 fotografias presentes aqui em Só Garotos têm legendas que acabam apontando apenas a data e o local onde aquela imagem foi tirada, como se a autora quisesse, dessa maneira, imortalizar a juventude por meio das fotografias que ela reproduz aqui no livro. Já por outro lado, as 55 fotografias presentes aqui em linha M, sobre o qual também já falei aqui no canal, né? Linha M, então, tem 55 fotografias que são legendadas com partes do próprio texto, como se a imagem fosse um reflexo dessa narrativa que tenta resgatar o passado. Por outro lado, aqui em Devoção, essas legendas presentes nas 10 fotografias aqui do livro apenas descrevem aquilo que está sendo mostrado nessas imagens. E pouco depois disso, né, pouco depois da publicação aqui desse livro, em setembro de 2017, a autora fez a sua conta no Instagram. Então veja aqui
não me parece à toa esse impulso descritivo ter começado exatamente aqui em Devoção e depois ter se espraiado para o Instagram pessoal da autora. E aí, finalmente, aqui em Um Ano do Macaco, nós temos 34 fotografias que acabam ajudando no processo de deslizamento entre o real e o irreal, promovido pela autora ao longo da narrativa. E veja, esse uso particular da fotografia é muito próximo daquele feito pelos surrealistas do início do século XX, né? E por falar no surrealismo, foram os surrealistas os primeiros a usar a fotografia de modo mais sistemático dentro do campo da literatura, como uma técnica de colecionar o real, como se a realidade fosse um discurso passível de citação, uma vez que, como disse a Susan Sontag, em um dos ensaios presentes aqui em Sobre a Fotografia, o gosto por citações é um gosto surrealista. E nesse mesmo ensaio em que diz isso, a autora afirma o seguinte, isso que eu vou ler está na página 83 dessa minha edição. Fotos que transformam o passado num objeto de consumo são um atalho. Qualquer coleção de fotos é um exercício de montagem surrealista e a sinopse surrealista da história. E é essa sinopse surrealista da história que está presente aqui em O Ano do Macaco, da Patti Smith. Então veja só, se você for juntar todas as fotografias desses livros anteriores da autora, que eu fui mencionando até agora, nós temos 130 imagens. E dessas 130 fotografias desses livros anteriores, 76 tinham legendas e 54 não tinham legendas, reforçando então essa tentativa de descrever o mundo por meio de uma geografia pessoal, para usar um termo que eu já usei antes, né, dessa autora que aos poucos deixa de usar a fotografia como um rastro do passado e passa a usá-la a partir daquilo que no meu vídeo sobre Devoção e o Ano do Macaco eu chamei de um olhar prospectivo em relação ao próprio presente. Ou seja, ela passa a partir ali de Devoção a preservar o hoje pensando no amanhã. E com isso ela deixa de falar tanto assim do passado e se foca no presente. Daí esse impulso descritivo que ela passa a desenvolver tanto nessas fotografias presentes nos livros, quanto nas imagens que ela passa a postar em sua conta no Instagram. E aí lembrando que eu já falei um pouco sobre todas essas coisas nos meus vídeos anteriores, principalmente no vídeo aqui sobre Devoção e o Ano do Macaco. Aqui, em Um Livro dos Dias, nós temos um pouco de cada um desses recursos que foram usados nos livros anteriores, na medida em que a autora cria uma espécie de arquivo por meio dessas fotografias. E é justamente essa noção de arquivo o segundo ponto importante para a literatura contemporânea que eu mencionei antes. E aí, uma vez que eu vou falar a partir de agora dessa noção de arquivo, eu resolvi citar para vocês dois textos que estabelecem reflexões interessantes sobre essa noção contemporânea de arquivo. O primeiro desses textos é aqui o Literatura Expandida, Arquivo e Citação na obra de Dominique Gonzalez Foster, que é um livro no qual a Ana Pato diz em dado momento que o arquivo contemporâneo é composto por, e isso que eu vou ler está na página 66, uma coleção de objetos de natureza desigual que compartilha uma existência simultânea, porém dessemelhante. E aí mais abaixo ela diz, o novo modelo de arquivo é aquele que permite diversas possibilidades de ligações, não como uma hierarquia de termos definidos por categorias delimitadoras, mas como um sistema contínuo de direções múltiplas. E é exatamente isso o que nós temos aqui nesse arquivo fotográfico, nesse arquivo imagético da Patti Smith, né? Esse esforço de estabelecer pontos de contato entre elementos aparentemente desconexos, seguindo um critério meio rizomático, no qual uma coisa não é necessariamente mais ou menos importante do que as demais.
E aí, sobre isso, é muito importante perceber que das 366 fotografias presentes aqui no livro, e aí peraí que eu vou colar aqui novamente, porque eu coloquei esses dados em uma folha separada para não me perder aqui, mas enfim, das 366 fotografias presentes aqui em um livro dos dias, 97 são fotografias de outras pessoas, 88 são fotografias de objetos que vão desde canetas a xícaras e sapatos e estantes e coisas do tipo. 65 são fotografias de lugares, reforçando esse interesse geográfico da autora. 20 são fotografias de túmulos, o que confere ao livro um tom elegíaco em vários momentos. E apenas 24 são fotografias da própria autora, sendo que dessas 24, apenas 4 fotografias, e eu vou deixar elas aparecendo aqui na tela agora para que você as veja, rasuram a noção de selfie, uma vez que nelas ou a Patti Smith está de costas ou ela está escondendo o rosto com alguma coisa, como acontece desde a fotografia presente aqui na capa desse livro, que, diga-se de passagem, é uma das minhas fotografias preferidas, porque ela já nos deixa bem claro que quem vai nos conduzir por esses dias enumerados no livro é uma pessoa que se deixa ver apenas parcialmente. Muito embora, como nos lembra novamente a Susan Sontag, o fotógrafo se projeta em tudo aquilo que vê e se identifica com todas as coisas que fotografa. Porém, se o registro proposto pela autora aqui é um registro oblíquo da realidade, então ela própria vai aparecer também quase como uma sombra o tempo todo. Além disso, em pelo menos 44 momentos aqui de Um Livro dos Dias, nós temos uma relação de continuidade entre duas ou mais fotografias, quase como se houvesse um ritmo narrativo particular envolvendo esse determinado conjunto de imagens. E talvez o momento em que isso se torne mais interessante seja aquele que relaciona as fotografias que estão nas páginas 201 e 231, e que são as fotografias que, respectivamente, abrem e fecham o mês de julho deste ano aqui. E veja só, nessas fotografias, eu vou deixar elas na tela aqui também, nós temos pedaços daquilo que a autora chama de o seu jardim selvagem. Então, é como se tudo aquilo que foi exibido entre essas duas fotografias fizesse parte desse mesmo jardim. Eu achei essa organização estrutural do livro bastante interessante, pensando em como isso acaba ressignificando as fotografias quando você chega a essa do último dia de julho, né? E aí você para pensar que todas as outras meio que faziam parte desse mesmo conjunto que habita esse jardim selvagem da autora. Todo esse expediente estético presente aqui nessas fotografias de Um Livro dos Dias nos mostra que o arquivo proposto pela autora muitas vezes ressignifica o passado e não apenas o recupera, ou, como dizem os autores do verbete arquivo aqui desse Indicionário do Contemporâneo, que é o outro texto então sobre o arquivo que eu mencionei antes, segundo os autores, o arquivo é um território de disputa, pois controlar o arquivo significa controlar a possibilidade de enunciação e, em última instância, a construção de uma realidade, não a sua conservação, como almejavam os arquivos positivistas. Nesse sentido, revela-se que o arquivo não representa um passado, não dá testemunho histórico, mas o constrói. E aí, aproveitando que eu estou aqui lendo esses vários textos mais ensaísticos, eu vou citar novamente a Susan Sontag, já que ela diz aqui sobre a fotografia que a fotografia é um modo de tornar o mundo colecionável. E aí eu gostaria de ler aqui alguns trechos que estão entre as páginas 13, 14 e 33. Não vou ler as páginas completas, evidentemente, apenas algumas passagens para explicar um pouco disso que eu estou falando. Então diz a autora:
Colecionar fotos é colecionar o mundo. Filmes e programas de televisão iluminam paredes, reluzem e se apagam. Mas com fotos, a imagem é também um objeto, leve, de produção barata, fácil de transportar, de acumular, de armazenar. Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Significa pôr a si mesmo em determinada relação com o mundo. E daí mais adiante ela diz: por meio de fotos, o mundo se torna uma série de partículas independentes, avulsas, e a história, passada e presente, se torna um conjunto de anedotas. A câmera torna a realidade atômica, manipulável e opaca. É uma visão do mundo que nega a inter-relação, a continuidade, mas confere a cada momento o caráter de mistério. E é exatamente por isso que a Patti Smith se utiliza, ou melhor dizendo, ela explora aqui os mais diversos itens do cotidiano, quase como se todas as coisas estivessem investidas de um caráter sagrado, de um caráter ritualístico, nesse novo modo de organizar e de criar o passado, já que essa sintaxe fotográfica proposta por ela não deixa de ser também um ato de memória, de preservação, mas também de criação da memória. Não por acaso são frequentes aqui as fotografias e legendas que celebram pessoas já falecidas. Seja, por exemplo, o Lou Reed, que faleceu no mesmo dia em que nasceram o Dylan Thomas e a Sylvia Plath, demonstrando assim que a vida e a morte são dois lados de uma mesma moeda, e me parece que isso é muito, essa reflexão sobre a vida e a morte como coisas interligadas, é muito presente aqui ao longo desse Um Livro dos Dias. Seja, por exemplo, o próprio marido da Patti Smith, né, o Frederick Sonic Smith, com quem ela se casou em março de 1980 e que acabou falecendo em novembro de 1994. E aí, sobre essa relação entre morte e fotografia, novamente a Susan Sontag nos diz o seguinte nas páginas 25 e 26 deste livro. A época atual é de nostalgia, e os fotógrafos fomentam ativamente a nostalgia. A fotografia é uma arte elegíaca, uma arte crepuscular. A maioria dos temas fotografados tem justamente, em virtude de serem fotografados, um toque de patos. Um tema feio ou grotesco pode ser comovente porque foi honrado pela atenção do fotógrafo. Um tema belo pode ser objeto de sentimentos pesarosos, porque envelheceu ou decaiu ou não existe mais. Todas as fotos são um memento mori. Tirar uma foto é participar da mortalidade, da vulnerabilidade e da mutabilidade de outra pessoa ou coisa. Justamente por cortar uma fatia desse momento e congelá-la, toda foto testemunha a dissolução implacável do tempo. Então, fica-se com a impressão de que esse Um Livro dos Dias é bastante triste por conta dessa presença constante da morte, seja nas fotografias de pessoas já falecidas, como eu já citei antes, seja nos registros de túmulos ou de objetos de autores dos quais a Patti Smith gosta bastante. Tudo isso por meio dessa técnica de livre associação que era bastante usada pelos surrealistas no início do século XX como uma forma de traduzir o inconsciente de um jeito um pouco mais preciso. E aí, por isso, a Patti Smith nos coloca aqui diante de uma realidade quase sempre descolorida, em tons de sépia ou preto e branco, o que torna tudo quase abstrato conforme a imagem joga com contraste entre luz e sombra. O resultado disso é a transposição por meio dessas fotografias de uma realidade marcada principalmente pela indeterminação, que é do próprio real, pensando naquilo que a Susan Sontag diz da fotografia como algo que demarca a passagem do tempo, daí essa ideia de uma realidade indeterminada. Então veja, essa indeterminação é não apenas do próprio real, como também do próprio livro, como sugere o título, que não é o livro dos dias, mas sim um livro dos dias.
E essa indeterminação é também da arte como um todo, já que a própria autora aproxima diferentes campos artísticos, não só na forma dessa obra, né, desse livro, mas também na legenda que ela coloca na fotografia do dia 19 de janeiro, na qual se lê o seguinte: nada se iguala de fato à atmosfera de um filme Polaroid antigo, com exceção talvez de um poema, um verso musical ou uma floresta cercada de névoa. Então veja que aqui ela acaba aproximando muito bem esses vários campos, não só da arte, mas da vida humana, né? Pensando nessa floresta cercada de névoa que ela coloca ao fim da legenda. Veja bem, todas essas discussões que estão bastante evidentes e de um jeito radical aqui em Um Livro dos Dias, também estão, ainda que de um jeito mais embrionário, digamos assim, presentes aqui em Augúrios de Inocência, que, como eu disse antes, é um livro de 2005. Esse daqui foi o 9º livro publicado pela Perry Smith e trata-se de um livro de poemas. E desde o início, se não me engano, são 26 poemas no livro original. Nessa outra edição, porque assim, o livro saiu em 2005, depois de um tempo ele foi reeditado e depois dessa reedição a autora colocou mais 2 poemas, se não estou enganado. Então, essa versão que eu tenho aqui é uma versão com 28 poemas. Mas, enfim, desde o início é preciso dizer o seguinte: essa minha edição aqui, ela foi publicada na Argentina em 2019, mas a capa original do livro é bastante diferente dessa. Eu vou deixar a imagem da capa aqui na tela. Nessa imagem, o que nós temos é a fotografia de um anjo, né? E essa fotografia, que está reproduzida aqui no final dessa minha edição, logo no final do livro, temos aqui uma reprodução dessa mesma fotografia que serve de capa para a edição original do livro. Mas, enfim, essa fotografia desse anjinho foi tirada pela própria Perry Smith e, segundo a autora, assim que ela fotografou essa estátua, ela começou a escrever um dos poemas presentes aqui nesse livro e que descreve justamente um menino de pedra que consegue fazer presságios. O nome desse poema, inclusive, é Oráculo. É um dos melhores poemas do livro, pelo menos na minha opinião. Ou seja, a poesia da Perry Smith surge a partir da imagem e, mais precisamente, surge a partir da fotografia. Então veja que só por isso a gente já tem novamente posta essa relação entre literatura e fotografia na obra dessa autora. Como eu disse, evidentemente que essa discussão não estava posta de maneira tão radical nesse livro de 2005, mas ainda assim, só de saber que o livro surge a partir dessa foto tirada pela Perry Smith, a gente já tem que ter um outro olhar, pensando em como a autora foi se utilizando de recursos imagéticos ao longo de sua obra literária. Além disso, esse recurso imagético também está presente aqui, conforme esse eu lírico criado pela autora parte de uma dicção quase experimental, usando, por exemplo, o fluxo de consciência e a prosa poética, até chegar a imagens cada vez mais nítidas, cada vez mais próximas de uma realidade mais concreta, de uma realidade mais imediata. Quase como se esses poemas empreendessem o movimento de focar e desfocar que uma câmera faz antes de tirar a fotografia. Então veja, aquelas imagens quase atemporais e oníricas presentes em poemas como O Oráculo, que eu já citei antes, ou ainda em Escrito junto a um lago, A Boneca Azul, Véspera de Todos os Santos, qual outro que Nosso Absurdo Abafa o Tambor, Falso Amor. Veja, todos esses poemas, que inclusive são poemas em prosa, sendo que este último, Falso Amor, ele tem referências explícitas ao Rimbaud, mas enfim, se as imagens presentes nesses poemas que eu acabei de elencar aqui são imagens oníricas, atemporais e até imprecisas em alguns momentos, como se nós estivéssemos olhando uma imagem desfocada
na câmera fotográfica. Por outro lado, há poemas nos quais tudo vai se tornando cada vez mais nítido conforme a autora aborda temas ligados ao racismo, a problemas da sociedade, ou, de maneira mais específica, pensando no contexto de produção e de publicação original do livro, a Guerra do Iraque. E esses temas um pouco mais engajados, um pouco mais... Engajado não é uma boa palavra, mas enfim, esses temas ligados a uma realidade mais imediata, digamos assim, aparecem principalmente em poemas como, por exemplo, Digno é o Cordeiro sacrificado por nós, A Longa Estrada e principalmente em Pássaros do Iraque, no qual a autora reflete sobre a loucura de um país que decide bombardear outro, em contraste com a loucura individual de uma pessoa como, por exemplo, a Virginia Woolf, que foi capaz de criar uma das obras literárias mais significativas, mais importantes do século passado, mesmo estando em meio a uma série de crises, como todos nós sabemos, né? E aí, por falar nisso, aquele mesmo impulso arquivístico presente nesses outros livros da autora também aparece aqui quando a gente pensa na quantidade de referências e de citações que a Patti Smith faz a pessoas como o Rimbaud, a Virginia Woolf, a Joana d'Arc, o Pablo Picasso e principalmente o William Blake, que já aparece desde o título do livro, uma vez que Augúrios de Inocência é o nome de um dos poemas mais importantes desse autor, né? Se bem que, se não me engano, curiosamente, por algum motivo que eu não sei qual esse poema, Augúrios de Inocência, não está presente aqui nesse Visões, Poesia Completa, do William Blake, que foi publicado recentemente aqui no Brasil pela editora Iluminuras, com tradução do José Antônio Arantes. Ou talvez esteja presente, mas eu que não encontrei o poema aqui. Mas enfim, em todo caso, eu tenho aqui também essa versão da obra completa em verso e prosa do William Blake. E aqui eu encontrei o tal do poema chamado Augúrios de Inocência. Eu vou procurar esse poema, se eu encontrá-lo traduzido, eu vou deixar na descrição. Eu já citei esse poema aqui no canal, se não me engano, em um dos vídeos que eu fiz indicando músicas do Bob Dylan, porque tem uma música do Bob Dylan que faz referências diretas a esse poema do William Blake, no qual ele já começa falando que é possível contemplar Deus, inclusive, em um grão de areia, etc. e tal. Então é um poema bastante interessante. Mas, enfim, a presença do William Blake está aqui em Augúrios de Inocência, da Patti Smith, tanto por meio de referências explícitas como essa aqui do título, ou ainda em poemas como esse que eu já citei antes, que é o Digno é o Cordeiro sacrificado por nós, né? Que aí você tem a imagem do cordeiro que também aparece em um poema famoso do William Blake, chamado justamente O Cordeiro, que, se não me engano, está lá nas Canções de Inocência, ou talvez na de Experiência, não lembro mais. Mas, enfim. Então, a presença do William Blake aparece aqui por meio dessas referências mais explícitas e temáticas, mas ela também aparece de maneira um pouco mais subterrânea, digamos assim, quando a autora toca em temas ligados, por exemplo, ao místico e à pureza, como um contraponto à destruição. E pensar na importância do William Blake para a obra da Patti Smith, em específico aqui para esse Augúrios de Inocência, é pensar também em um poeta que editava os próprios livros, porque o William Blake, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas ele fazia ilustrações que ressignificavam os poemas em si, mais ou menos como as fotografias ressignificam os livros da Patti Smith. Daí essa minha ideia de falar um pouquinho dessas duas obras de uma vez só. É claro, eu falei um pouco menos aqui do Augúrios de Inocência, porque, como vocês sabem, eu não sou um grande leitor de poesia, né? Mas eu achei interessante falar um pouquinho desse livro, pensando nessa importância do William Blake, que também aparece algumas vezes aqui no Livro dos Dias, para a obra da Patti Smith, não só nesses temas, mas também por conta do pioneirismo dele em integrar texto e imagem. Enfim,
Gostei bastante aqui, como você deve ter percebido, desse Um Livro dos Dias, mas eu entendo as pessoas que porventura pode ser que não gostem tanto assim, porque realmente é um livro meio complicado pensando na forma literária, etc e tal. A única observação que eu gostaria de fazer, em termos de tradução mesmo, é a seguinte. A Perry Smith tem esse felino aqui, né? Que é a Cairo. Se não me engano, isso daqui é uma gata, né? Porque de vez em quando a Perry Smith grava alguns vídeos e aí ela mostra a gatinha no Instagram. E se não me engano, ela sempre se refere ao animal no feminino. E aqui traduziram como se Cairo fosse um felino, um macho, né? E se não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas se não me engano é uma fêmea. Então, se você aí é a tradutora do livro aqui e estiver assistindo a esse vídeo, pense nisso para uma próxima edição de Um Livro dos Dias. Mas enfim, isso é só uma bobagem, né? Mas vale a pena ser mencionada aqui. Enfim, eu vou deixar na descrição o link para essa playlist que eu fiz aqui no canal com esses outros vídeos sobre a Perry Smith. Vou deixar certinho na descrição as referências bibliográficas que eu fui usando para poder montar aqui essa minha fala. E por fim eu vou deixar na descrição também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então faça todo aquele métier, curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.